E vereadores de Jataizinho, investigados pelo Ministério Público, têm histórico de confusão na Câmara. O Ministério Público do Paraná está investigando 3 dos 9 vereadores da cidade de Jataizinho. A cidade ganhou foco da imprensa nos últimos dias por conta da postura adotada por 2 vereadores que participaram de maneira remota de uma sessão para votação do reajuste dos próprios salários do vice-prefeito e do prefeito também, dos secretários municipais e dos servidores municipais. Bruno Barbosa e Antônio Brandão participaram da sessão diretamente da praia, debaixo do guarda-sol, em Santa Catarina. Durante a participação remota, Brandão se destacou pelos gestos obscenos e também por frases como, abre aspas, vai demorar para acabar? Fecha aspas. Além disso, depois áudios vazaram em que o Brandão xinga a população. Tanto o Bruno como o Antônio Brandão passaram a ser investigados pelo Ministério Público por conta da participação. O vereador Antônio Brandão possui um histórico de polêmicas na Câmara de Vereadores de Jataizinho. Em 2019, o vereador chegou a ter o seu mandato cassado, isso por quebra de decoro parlamentar. Em outubro de 2018, um vereador também protocolou uma representação contra ele por conta de agressões verbais com insultos homofóbicos em uma sessão do Legislativo. Na época, a Câmara era presidida pelo tio do Brandão, que é o Maurílio de Oliveira, que tentou impedir um parlamentar de participar da votação, gerando um protesto por parte dos demais parlamentares que foram à Justiça. Uma ação da Justiça determinou que a Câmara Municipal de Jataizinho realizasse, então, uma terceira sessão de julgamento do vereador Toninho Brandão e que Maurílio não conduzisse os trabalhos como presidente do Legislativo, já que era tio, né? O que levou à cassação do parlamentar. Outro vereador que é investigado pelo Ministério Público é o Cícero Guimarães. Ele é acusado de votar um projeto de lei que beneficiaria o cunhado, o que por lei é proibido. O projeto em questão trata da construção de capelas mortuárias na cidade que seriam feitas em um terreno do cunhado do vereador. Guimarães é outro vereador da cidade envolvido em polêmicas. Em 2016, ele agrediu com socos e chutes um outro vereador em uma reunião da Comissão de Ética da Casa. A Câmara de Jataizinho é uma beleza. Guimarães era membro da comissão e neste ano ele voltou a participar da comissão mesmo sendo investigado pelo Ministério Público. A Comissão de Ética da Câmara da cidade também tem como membro o vereador Bruno Barbosa, aquele da praia, não é? Que junto com o Brandão está sendo investigado pelo Ministério Público por ter participado da sessão extraordinária da Câmara diretamente ali de Santa Catarina. E vão ter que responder ao MP, né? Que é o nosso próximo assunto. Vamos seguir aqui falando do MP e depois a gente Comenta fala sobre o assunto todo, Exato. né? Porque, olha, ainda falando então em Jataizinho, o Ministério Público vai ouvir os vereadores, o Bruno Barbosa e o Antônio Brandão, por conta dessa participação remota deles na areia da praia, na sessão da Câmara, como a gente já colocou. O promotor de justiça, o Bruno Vagães, da primeira promotoria de Biporã, vai escutar pela primeira vez os vereadores Bruno Barbosa e Antônio Brandão nesta quinta-feira, né? A previsão é de 14h, o horário do depoimento. Os depoimentos serão coletados a partir das 14h, como eu disse, e faz parte do inquérito aberto que investiga a realização de 2 sessões extraordinárias pela Câmara Municipal de Jataizinho, no dia 16, nas quais os vereadores participaram de forma supostamente ilegal, né, diretamente da praia de Balneário Camboriú. Esse inquérito civil investiga essa participação, isso porque no regimento interno da Câmara não existe aí nenhuma normativa vigente que autorize a dispensa de presença física dos parlamentares em plenário. E a única medida existente para participar das sessões dessa maneira, à distância, eram em condições de crise sanitária, como aconteceu com a Covid, né? O inquérito civil foi aberto pelo Ministério Público no dia 20 de janeiro, quando foi cobrado da Câmara explicações dessa participação remota. O Legislativo respondeu o ofício no dia 30. Os depoimentos de hoje vão orientar o promotor Bruno Vagães para uma possível apresentação de denúncia. A partir desse recebimento, é instaurado, então, o processo judicial criminal e o denunciado passa a responder uma ação penal na Justiça. Já que a Câmara de Jataizinho está abafando todo o caso, inclusive colocando um dos vereadores que participou da sessão na Comissão de Ética, ou seja, como que ele vai, né? Julgar ele mesmo, né? Ou pedir aí uma medida contra ele mesmo. Isso não vai acontecer. Vai olhar no espelho e falar, eu sou bonzinho. Não, eu sou bonzinho. Então, eu fiz uma ilegalidade. Não fiz. Não eu fiz. sou super bonzinho. Eu estou liberado. Então, a Justiça que, nesse momento, fica a cargo do Ministério Público da Raquel, um mínimo de satisfação à população. Isso é o mínimo. Na minha opinião, os dois deveriam ser caçados. Acho muito difícil isso acontecer.
né? Porque Mas são pelo duas menos o nível, situações, né, que correm paralelas. Uma coisa é esse julgamento político e outra coisa é a justiça, né? No julgamento político, a gente já percebeu que a Câmara de Jataizinho é vergonhosa, né? Porque o amigo é o do primo e eu defendo o cunhado e eu libero um projeto sei do quê, eu coloco na comissão de ética gente que não tem ética e por aí vai. A coisa vai meio destrambelhada assim, né? Tudo um protege o outro e vamos resolvendo aqui, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. E agora, no caso da justiça, a história vai ser diferente, né? Hoje o promotor Bruno Vagais, ele não quis inicialmente falar com a imprensa, diz que só vai se pronunciar depois desses depoimentos. Um vai ser ouvido, o Bruno vai ser ouvido às 14 horas, ou não, o Brandão acho que vai ser ouvido às 14 horas e 14h30 o vereador Bruno, para dar essas explicações. Em princípio, tecnicamente, o que a gente teria? Um regimento da Câmara que não permite que se faça sessão fora do próprio plenário. Então, eles não poderiam participar dessa votação. Agora, os trâmites disso é que precisam ser esclarecidos. O que aconteceria num caso desse? Anulo apenas a participação deles, mas como teve maioria, não vai mudar nada, o salário continuaria o mesmo. É falta de decoro? Não é? Isso cabe à justiça julgar esse afastamento deles por essa ilegalidade? Então, são todas essas coisas que precisam ser esclarecidas, né? Mas o que a gente lamenta vendo essa situação toda, independente do julgamento e dos direitos que cada um tem para fazer sua defesa, é como caminham as coisas, né? A gente tem visto muitos exemplos de câmaras aqui do norte do estado com comportamentos totalmente reprováveis, né? Que fogem completamente à moralidade, né? Em alguns casos até afrontando a legalidade. Então, eu só lamento tudo isso, né? Abafam e não estão nem aí mesmo, e é descarado. Eles não têm vergonha nem da população que votou neles. É bem isso mesmo, Raquel. A gente vai seguir acompanhando, inclusive amanhã a gente vai trazer mais detalhes sobre como foi o depoimento dos dois ao Ministério Público e se o próprio MP vai tomar alguma medida nos próximos dias, né? A gente traz as informações aqui na Jovem Pan News Londrina.